Alô, galera, mais uma aulinha aí, para a gente completar o ciclo aí das propriedades físicas, tá bom? Vou falar hoje um pouquinho de mais um fator, né, que pode estar aí influenciando aí nas diferenças de temperatura de ebulição, tá? Estou pegando hoje, vou pegar três substâncias químicas, tá bom? Hidrocarbonetos, ou seja, elas têm a mesma interação entre moléculas, né, de polo induzido e de polo permanente, tá? Essas interações elas podem ser chamadas também de forças de Van der Waals, né? São interações entre moléculas apolares, podem ser chamadas também de forças de London, beleza? Bom, curte o canal, se inscreve lá no canal, tá? Deixa lá o seu like, enfim, vamos que vamos, bora. Puxar aqui o slide. Peraí, vou compartilhar com vocês. Vou compartilhar. Então, vamos lá. Então, temos aí três substâncias químicas, tá? Essas três substâncias químicas, elas são chamadas de isômeros. Por que que elas são isômeros? Porque elas têm a mesma composição química, 8 carbonos e 18 hidrogênios, são hidrocarbonetos, com a mesma composição química, beleza? Elas são substâncias encontradas na gasolina, tá? A gasolina, ela tem essas substâncias. Se fizer uma análise da gasolina, você vai encontrar entre outras, né, essas três substâncias aí, tá bom? São isômeros, então, porque elas têm estruturas diferentes, né? Essa aqui é uma cadeia normal, com 8 átomos de carbono. Essa aqui é uma cadeia ramificada, ela tem uma ramificação só, né? E a cadeia principal tem 7 carbonos. E essa aqui, ela tem três ramificações e uma cadeia principal com 5 carbonos, tá? Mas todas têm a mesma massa, tá bom? A mesma quantidade de carbonos, tá? Quando a gente analisa as temperaturas de ebulição das substâncias 1, 2 e 3, a gente percebe que a temperatura de ebulição da substância 1 é maior do que a temperatura de ebulição da substância 2, que é maior do que a temperatura de ebulição da substância 3, né? Então, aquela que evapora primeiro, né, evapora com mais facilidade, é a substância 3, seguida dessa, essa aqui é a última a conseguir evaporar, tá? É a que tem mais dificuldade para evaporar. Por quê? Vamos lá. Bom, as três são constituintes do petróleo, né? Elas são derivadas do petróleo. A gasolina é um combustível derivado do petróleo, um combustível não renovável, tá bom? A composição básica do petróleo é de hidrocarbonetos, que são substâncias apolares, elas não misturam bem com água, tá bom? A água é uma substância polar, tá? E os hidrocarbonetos são apolares. Bom, se os hidrocarbonetos são substâncias apolares, a força que existe entre as moléculas dos hidrocarbonetos na gasolina, né, por exemplo, é de polo induzido, né? A gente chama de dipolo induzido, a gente pode falar dipolo induzido de uma molécula interagindo com o dipolo induzido da outra, né? Então é dipolo induzido, tá bom? Por que que ele é induzido? Porque como são moléculas apolares, né? Então, por exemplo, a gasolina, essas moléculas elas estão no estado líquido, gasolina é líquida, temperatura ambiente, né? Elas estão interagindo ali, estão grudadas umas nas outras, mas elas não têm polo, lembra? Na última aula, né? Eu mostrei para vocês que a interação entre as moléculas ocorre devido à presença de dipolos nela, né? Mas como eu posso ter moléculas apolares, como que elas interagem se elas não têm dipolo? Né? Porque quando tem dipolo, o polo positivo de uma molécula vai interagir com o polo negativo e elas vão grudar. Isso explica bem. Agora, quando elas não têm dipolo, né? Aí a gente entende que ocorre um dipolo induzido, quando essas moléculas são forçadas a estar no estado líquido por conta das condições, temperatura baixa, alta pressão, né? Então, elas ficam no estado líquido e elas têm que grudar. Se elas estão no estado líquido, elas estão grudadas. O que, que vai mantê-las grudadas, se elas não têm polo positivo e polo negativo para grudar? Ora, o atrito entre elas, na passagem do estado, na mudança de estado, esse atrito vai fazer com que com que se forme ali na molécula um dipolo instantâneo, tá bom? É a indução de um dipolo numa molécula que não é polar.
Tá bom? Então eu tenho ali um dipolo que foi induzido. Eu induzi a formação de um dipolo na hora que elas começaram a se atritar e começaram a grudar uma na outra. Beleza? Por isso que a gente chama de interação. Dipolo induzido, dipolo induzido. É o dipolo que foi induzido de uma molécula, né? Numa molécula interagindo com o dipolo induzido da outra. Tá bom? Como está aqui representado, né? Essas moléculas aqui são duas moléculas, uma, né, do butano interagindo com a outra molécula. Então, aqui existe uma interação entre elas. Se eu aumento essa cadeia, eu aumento a interação entre as moléculas, você imagina? Né? Se eu pego aqui duas moléculas de gasolina, a gasolina, essa molécula aqui, ela tem uma temperatura de ebulição maior do que a do butano. Ele só tem uma cadeia aqui de quatro carbonos. Então, olha a interação, né, da cadeia de uma molécula com a da outra. Aqui a interação, ela tem uma superfície de contato entre as moléculas que é menor do que as moléculas da gasolina. Se tivesse outra molécula de gasolina aqui interagindo, a interação seria muito maior, né? Então, por isso explica por que a gasolina, né, ela tem ela é líquida à temperatura ambiente e o butano é gasoso, é gás de cozinha, tá bom? Agora, se você coloca uma ramificação, você vai atrapalhar a interação entre as moléculas. Olha, presta atenção nesse slide aqui. Aqui, eu tenho aqui uma molécula que tem uma cadeia com três carbonos e tem uma ramificação, né? Aqui eu também tenho uma molécula com três carbonos e uma ramificação, é a mesma substância. Então eu tenho aqui duas moléculas de uma substância interagindo entre elas. Aqui eu tenho duas moléculas de uma substância interagindo entre elas. Aonde a interação está melhor? Aqui a interação está muito melhor do que aqui. Aqui a interação entre essa molécula e essa aqui está prejudicada pela presença da ramificação, né? Ora, sem ramificação as moléculas interagem perfeitamente, uma gruda na outra. Agora, quando você coloca a ramificação vai atrapalhar a interação e aí elas ficam mais soltinhas, menor temperatura de ebulição, tá? Então, se eu aumento, olha só que barato. Se eu aumento a quantidade de ramificações, tá vendo? Aqui não tinha nenhuma ramificação, aqui tem uma, aqui tem três. Olha o que acontece com a temperatura de ebulição, né? Se eu pego uma molécula que não tem nenhuma ramificação, ela vai ter uma temperatura de ebulição maior. Aqui tem uma ramificação, já diminui um pouco a temperatura de ebulição. Essas moléculas vão ficar mais soltas umas das outras. E aqui, né, aqui vai ter menor temperatura de ebulição. Elas vão evaporar, vão passar para o estado gasoso mais fácil. As três são apolares. A interação é a mesma, polo induzido. Só que a presença da ramificação atrapalha essa interação de polo induzido. E aí elas, quanto maior o número de ramificações, né, pior vai ser a interação, então a temperatura de ebulição vai ser menor. O ponto de ebulição vai ser menor. Tá? Fechado, galera? Pô, espero que vocês tenham entendido aí, tá bom? Quem não entendeu, quem quiser tirar dúvida, né, assiste de novo o vídeo, vai assistindo, uma hora você vai entender, tá bom? Na próxima eu vou resolver uns exercícios, tá? Ah, ainda tem que falar um pouquinho da solubilidade, o próximo vídeo é sobre solubilidade, beleza? E depois vou resolver uns exercícios aí com vocês, para vocês pegarem, tá bom? Qualquer coisa, manda um e-mail para mim, tá? cursosileiter@gmail.com. Tá bom? Valeu, grande beijo. Tchau, tchau. Valeu, galera.